Ah, agradecida. Então, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Teremos uma partilha da Rosângela, que vai estar compartilhando aqui uma construção conosco, com alegria. Só vou solicitar para ter um guardião do tempo e um guardião das mãozinhas. Alguém pode assumir o guardião do tempo? Fazendo a nossa dinâmica de grupo. Tá, Vivi, eu fico. Agradecida, Luiz. Alguém assumiria o guardião das mãozinhas? Que é quando alguém levantar as mãozinhas ou solicitar para falar no chat, dar um alô. Desculpa, eu tô na rua, pessoal. Tá dando pra me escutar? Tá dando, Rosângela. Depois eu assumo a animação, tá? Vou estar passando para você. Pode falar, Posso Rosângela. falar? Pronto. Desculpa, é que eu tô na rua e aí tá passando o carro. Não, eu queria partilhar, né? Bom dia a todos e a todas. Que essa semana eu tive uma surpresa maravilhosa, né? Como todos sabem, eu sou professora universitária e a gente da disciplina de bioquímica e tem um conteúdo que ele é um conteúdo meio espinhoso que os biólogos têm que ver sobre aminoácidos. Não vou entrar em pormenores. Quando eu cheguei na sala de aula, os alunos tinham marcado antecipadamente ao horário da aula, Zizi, e estavam ensinando quem tinha compreendido, né, o que a gente vinha discutindo do assunto do conteúdo espinhoso, estava ensinando aos alunos que não estavam ainda compreendendo, né? Meio que o preciso de ajuda, posso ajudar, já estou, né, sabendo. E aí eu parei assim na porta da sala de aula e fiquei olhando. Tinha um no quadro, eu posso até colocar no grupo depois um vídeo que eu fiz. Tinha um no quadro explicando aos demais e alguns grupos, quem já sabia, explicando. E aí eu cheguei e tinha uma proposta de atividade para aquele dia, levei post-its coloridos, massinha de modelar, algumas coisinhas para fazer com eles. E tinha grupo que ainda não estava entendendo o conteúdo, né? E aí, esses que estavam já compreendidos foram divididos em cada grupinho para poder colaborar, né? E começar uma construção. E aí, ao final da aula, eu tive vários depoimentos, vários. Professora, foi impressionante, porque esse assunto ele é chato. A gente discutindo ele verbalmente, né, oralmente, de forma expositiva. A gente não estava chegando, mas quando a senhora deu esses materiais e a gente foi fazer o experimento manualmente, a gente compreendeu. Sabe, Zizi? Então, assim, eu não precisei falar para eles, de Escola da Ponte, de Projeto Âncora, de Novas Construções. Eles começaram a ensinar a aprendizagem por pares, eu acredito, por uma demanda e pelo clima que a gente está criando na sala de aula, de humanização, de divisão, de coletividade. E eu fiquei muito feliz. Eu sei que é só um degrauzinho, gente. Assim, eu posso estar empolgada com pouco, mas eu fiquei muito feliz. Era isso. Agradecida, Rosângela, que lindo, que bom que você está fazendo essa construção fantástica, é assim mesmo. Nós vamos construindo, né, base a base, parte a parte, e desenvolvendo, né? Então, depois, se você quiser fazer a apresentação também dos materiais, que você falou que em algum momento faria, né, é muito importante para dar as ideias, né, e nós compartilharmos em rede. Tem os materiais, olha lá, ela lembrou. Tem materiais. E outra, aí é o outro assunto. Já não é como eu, professora, eu, mãe, na escola dos meus filhos. Houve a contação de história sobre adoção. Gente, foi lindo. 30 alunos fervilhando, perguntando mil coisas para a gente. Minha filha adotiva lá, né, com os coleguinhas. Foi um momento ímpar. Eu posso compartilhar no Google Drive, Zizi? Claro, por favor, pode compartilhar lá e pode compartilhar aqui também, se você quiser apresentar aqui os materiais, explicitar, se puder. Ah, tipo assim, eu não estou em casa agora, mas no próximo sábado, tu diz? No próximo, Pronto. Então eu vou preparar tudo direitinho e apresento. agradecida, Rosângela, vai ser maravilhoso. Tá, Quem joia? tiver também materiais para apresentar das construções que estão fazendo é sempre importante, porque aí nós podemos complementar, dar ideias, ter ideias. É assim que a nossa rede criativa, né,
se desenvolve, porque nós aprendemos com a vivência e construção do próximo. O isomorfismo está aí, né? Aprendemos construindo juntos. Agradecida, Rosângela. Então, já começamos com uma partilha aqui linda da Rosângela. Quem tiver também partilhas, quiser trazer alguma construção também. Olha, a Paula Gaspar colocou que já me aconteceu. É maravilhoso quando percebemos o trabalho colaborativo autônomo em iniciativa própria. Lindo. Parabéns, Rosângela. Sim, Bia. Vou fazer uma partilha também, Zizi. Pode ser? Por favor, Bia. Essas partilhas são construções de aprendizagem, são as evidências. É muito pequenininha, mas eu vou partilhar também. Eu trabalho em uma escola que é muito, muito, muito difícil, a questão de comportamento das crianças, turminha de 2º ano, escola pública. E aí eu já não sabia mais o que fazer, eu comecei a escrever nas agendas das crianças, pedindo ajuda e pedindo para que o responsável viesse junto com as crianças para a escola. Isso é uma prática que ninguém faz, né, aqui na rede. Pelo contrário, a família tem sempre um limite de aproximação, não pode se aproximar muito. E aí eu escrevi uma semana, escrevi a segunda, escrevi a terceira, e na semana passada apareceram 2 mães lá para ficar junto com a gente na sala de aula, participaram de todas as atividades, foi muito legal, fiquei muito feliz, foi muito pouquinho, mas pela primeira vez a turma fluiu bem, não tive nenhuma ocorrência, não teve briga, ninguém ficou saindo de sala. E 2 mães que resolveram, né, que atenderam o meu chamado na agenda. E é isso, foi pouquinho, mas foi muito legal. Fiquei muito feliz no dia porque essas mães apareceram lá. Agradecida, Bia, esse compartilhar. Fantástico. Trazer mães para conseguir fazer o desenvolvimento da comunidade é uma das coisas mais difíceis. Eu até coloquei para a Bia que isso aí é para ela ganhou, a gente brincando, ganhou na loteria. Porque quando a gente consegue trazer os pais, as mães para desenvolver junto, que essa é a proposta, mas é o mais difícil de ocorrer, né? Então, parabéns, Bia, é assim que constrói mesmo, vamos fazendo a rede e tecendo, né? A gente sabe o tanto de esforço que você está fazendo para construir, mas esse esforço vale a pena quando a alma não é pequena, porque não é. E dá essa possibilidade com as crianças e com os pais também. O Luiz só vai fazendo assim porque ele também está comendo um dobrado, né, Luiz? Eu sei o que isso é. Só que no contexto português. Mas é tudo humano, não é? É tudo humano. Acaba que para nós, né, é ser humano, né? Não é um processo. Exato, é ser humano. Aí no Brasil também tem 2 pernas e 2 braços, não é? É igual. Exatamente. Bom, temos mais alguma partilha? Alguém gostaria de trazer mais alguma colocação? Então, agradecer a Rosângela, a Bia, pelas construções e trazer também a referência do que nós estávamos conversando na última reunião, né? Estávamos falando sobre o desenvolvimento de aprendizagem, como se fazem essas construções, foram trazidas reflexões, né, sobre esse desenvolvimento e hoje continuaríamos essa construção que estávamos fazendo. Se eu não me engano, a Lorena, quem tinha ficado com a perguntinha no chat agora, vou relembrar se foi a Rosângela ou a... Deixa eu levantar aqui no nosso documento conjunto, só um minutinho. Foi a Rosângela. Rosângela, quer trazer a pergunta? Você tinha trazido, ficou para essa semana nós conversarmos sobre também? Aqui, a pergunta foi com relação a... Ela estava sem poder falar. Ah, sim. Enquanto ela está se organizando, eu vou pegar a pergunta aqui. Sou professora de jovens da Universidade de Disciplina de Bioquímica e dou aula atualmente nos cursos de licenciatura em Biologia e Educação Física. Ou seja, professores, futuros professores. Aí sim eu já faço aulas, que é um degrau a mais para novas condições de aprendizagem. Mas eu queria... Só um pouquinho que eu me perdi aqui.
Mas eu queria dar um passo a mais. Eu queria começar a inserir alguns dispositivos com eles, porque pela formação isomórfica, eu queria que eles fossem vivenciando isso. Mas acho que eles podem não entender e achar que estou infantilizando eles. Entendes? Aí ela trouxe mais uma questão aqui. Mas eu deixaria claro antes o que estamos fazendo. Apresentar o pensamento de construção do conhecimento por esse viés de colaboração e humanização. Então, tô vendo se ela já está conseguindo falar. Ah, não sei se ela ainda conseguiu. Mas já temos aqui. Estou conseguindo. Alô? Estão me ouvindo? Sim, Rosângela, acabei de trazer a sua pergunta. Pronto. Ô, Zizi, foi engraçado, porque essa pergunta que eu fiz, fazia um tempão que eu estava querendo colocar na sala de aula uma plaquinha, né? Com já sei, posso ajudar e preciso de ajuda. Só que eu estava reticente. Por exemplo, isso é um exemplo, né? De um dispositivo. E aí eu estava reticente, porque eu digo, meu Deus, eles vão olhar, vão dizer, essa professora tá achando que a gente tem 5 anos de idade. Quando eu chego na sala, essa minha pergunta do sábado passado, ela foi respondida, né, pela natureza lá da minha disciplina, com ações deles. Porque quando eu chego, que eles estavam sem falar comigo, sem eu dar essa ideia, se ajudando no conteúdo que alguns tinham entendido e outros não, eu aproveitei, peguei minha cartolina, na hora fiz lá, eu vou mostrar isso no sábado que vem, posso mostrar o que rolou na sala, e aí colei, né, o preciso de ajuda e posso ajudar. E aí falei com eles, pessoal, vocês já estão fazendo isso. Mas quando a gente coloca aqui no quadrinho, o amigo já tem o WhatsApp, já tem o telefone, né, são alunos adultos, a gente tem um grupo de WhatsApp, vocês podem saber com quem podem contar para uma dúvida, né? Fora a professora, na verdade, fora eu, vocês precisam ter essa comunicação, né? E aí eu trouxe para a discussão, quando eu vi eles ensinando uns aos outros, né? Eu sempre falo, pessoal, eu não estou aqui para ensinar, eu não estou aqui para fazendo um depósito bancário em vocês sobre bioquímica, mas a gente está aqui para construir a formação de professores. Então, reparem que o que a gente está fazendo aqui na sala, quando vocês forem para o chão de escola, né, são questões muito importantes. Muitas vezes, numa aula de bioquímica, a gente para e vai falar sobre algum contexto que aconteceu numa escola, aqui de Pernambuco, ou mesmo no Brasil, de violência, sabe, Zizi? De algumas questões assim. E aí a gente para e vai falar. Muitas vezes eu vejo nos olhos de alguns alunos assim, por que ela está falando disso e não está falando de molécula e nem de átomo, que é o papel dela aqui na sala, né? Mas eu insisto e eu vou por esse viés, né? Então, assim, eu tinha feito essa pergunta no sentido de muitas coisas que eu vejo vocês partilharem aí, que rola em escola, eu fico dizendo, poxa, como é que eu posso trazer isso para a sala de aula com adultos de universidade, né? Sem eles pensarem que eu estou ali infantilizando, enfim. Por mais que eles tenham uma consciência que estão se formando professores. Mas, às vezes, eu noto essa coisa no olhar de alguns deles. O que é que essa doida está querendo propor? É isso que eu noto em alguns olhares. Seria isso. Agradecida, Rosângela. Sim, Rogério. Não, eu quero me congratular com a Rosângela. Rosângela, eu perdi muitos anos como professor formando professores. Porque na universidade nós fazemos o discurso de Paulo Freire, fazemos o discurso, mas nós não praticamos em sala de aula. Então, os nossos professores não aprendem, porque fica um modelo, né? Nós usamos o método tradicional. Então, nos últimos anos, como eu tinha uma colega que tinha prática da pedagogia Freinet, a gente começou, eu me encorajei a com ela, passar a trabalhar assim. E foi muito importante, foi muito importante. Então, é preciso praticar na formação de professor tudo aquilo que a Escola da Ponte aplica lá no ensino elementar. É a única maneira que você tem realmente, é a única formação pedagógica, porque a gente ensina a didática, mas não ensina a pedagogia, Ô, que Rosério, é a construção dessas relações. Parabéns.
Obrigada, meu querido. Nada. Veja só, sabe o que eles comentam comigo? Esses alunos são do 6º período de licenciatura em Biologia. Eles vêm comentar muito comigo, professora, a gente está aprendendo com a senhora muito mais pedagogia, didática, do que com os professores de educação. E eu não sou de educação, eu sou técnica, bioquímica. E aí eles comentam isso. E eu fico feliz, Rogério e demais colegas, porque eu digo, poxa, eu acho que é pouquinho, mas a coisa está andando. Né? Agora eles apresentaram, meus alunos, num congresso que teve na universidade, um trabalho sobre isso. De 30 trabalhos do meu departamento, um era sobre educação. O resto, tudo não desmerecendo, mas era tudo tecnicista. Laboratório, coisa que a gente já sabe que existe, que já... Enfim, né? Então a gente vê que a gente ainda é muito exceção, na universidade principalmente. Mas eu não vou desistir. Estou plantando muita semente legal, eu tenho percebido isso. Hoje tem uma aluna aqui nesse grupo, que é minha aluna de licenciatura, que pediu para participar. Ela já dá algumas aulas. Então, assim, eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai transformando mentes, né, com as nossas atitudes. E é isso mesmo, Rogério. Eu ia angariando algumas colegas também para fazerem isso em outras, né, disciplinas ainda fragmentadas, chamadas disciplinas, para a gente ir reproduzindo e, quem sabe, um dia isso ser um modelo na universidade de forma institucionalizada. Agradecida, Rogério, Rosângela. Lorena. Oi, Zizi. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Rosângela, fiquei pensando, né? Você falou se eles ficarem imaginando, né, que está infantilizando. Não pensa muito, não. Vai e faz, sabe? A gente não tem que ter esse medo, esse receio, não. A gente, às vezes, fica nessas amarras, né, desse tradicionalismo. Vai e faz, porque a semente está sendo plantada, né? E aqueles que vão, onde ela vai germinando, vai propagar para os outros e vai entrar reforçando a sua postura com relação a esse dialogar, né, mais humanizado. É assim que a gente propaga. Eu comecei já tem alguns anos a não me limitar com esses julgamentos, porque a gente sabe que ele tem um histórico, né, de tantas pressões em cima de uma educação ditatorial, tecnicista. Vamos fugir disso, a gente está plantando um novo olhar. Então, leve esse seu olhar. Se você tem convicção daquilo que você está fazendo, que é algo realmente diferenciado, né, e que traz seres humanos melhores e profissionais, porque a formação do professor, ela é a base também, ela é a base de tudo. É ele que vai disseminar. Então, planta essas sementes, segue. Agradecida, Lorena. Com certeza, assim que nós conseguimos desenvolver, né? Nós sabemos que tem muitas dimensões esse desenvolvimento das novas condições sociais de aprendizagem e educação. Então, da formação de professores é uma delas, né? Então, desde a construção da graduação até todas as outras desenvolvimentos que se dão daí. Mas nós precisamos pensar também, né, como que nós podemos fazer isso para as pessoas que já estão formadas, né? Que é justamente essa construção com relação à continuidade. Como é que desenvolvemos essa continuidade? Então, eu queria até trazer nesse viés uma pergunta sobre essa questão. É até perguntar para vocês se vocês têm perguntas também, porque aqui nós construímos muito a partir de perguntas. Então, tem perguntas, nós trazemos construções de respostas em conjunto, trazendo um complemento sobre como pode ser feito, né? Então, vou trazer a primeira pergunta, e depois, se vocês tiverem outras também, como que nós podemos desenvolver, fundamentado nessa construção que a Rosângela colocou, esse despertar, ou esse encanto, né? Essa curiosidade do professor que ele já tem uma formação dessa construção tradicional. Quando nós vamos falar primeiramente sobre comunidade de aprendizagem
ou trazer essa construção mais humanizada, né? Como a Rosângela colocou, ela não chegou e disse, né? São comunidades de aprendizagem, toda a construção, mas ela trouxe referências a partir dos valores aonde se pôde ter esse desenvolvimento, né? Mas como que vocês fariam, como vocês veem essa construção? Alguém gostaria de falar sobre essa questão? Trazer? O Rogério. Sim, Rogério. Veja, os alunos se encarregam disso. Os alunos se encarregam disso. A Rosângela está dando um mau exemplo, entendeu? Ela está alimentando a contradição dentro da escola. Os alunos não são indiferentes, eles percebem isso, entendeu? Então a gente vai ter que... E isso vai fazer com que apareçam os que se interessam, que querem aprender, os que vão se colocar contra, e isso é evidente, tá certo? E alimentar essa contradição. Então, na medida em que você tiver colegas... Quando eu comecei no magistério, lá em 65 a 75, quando eu fui professor na educação básica, a gente tinha um grupo de uma meia dúzia de colegas da mesma idade, então a gente trocava muito, né? Isso, a gente se apoiava muito, e isso era muito importante. Na universidade foi muito diferente. Eu lembro que nos últimos anos, aqui na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, eu já comentei aqui outro dia, eu era o primeiro professor numa disciplina chamada Administração da Educação para a Mudança, num curso de especialização para diretores de escola. É como se fosse um curso para os colegas que estão aqui. Eu os tratava como colegas, organizava com eles. Mas isso me provocou uma reação muito grande na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. O Rogério está estragando as turmas. O estragar as turmas é tratar vocês como colegas. Eu não faço a diferença de idade e da diferença de saber, uma diferença de poder. Mas essa é a questão, a meu ver, fundamental. Então, é formar as amizades, né? Isso vai aparecer. Não tem como esconder. Os alunos vão se encarregar de desencadear esse processo. Pelo menos eu penso assim. Agradecida, Rogério. Quem tem mais outras sugestões também com relação a essa construção, ou pensa que pode ser importante ser feito, além dos alunos desenvolverem essa continuidade de formação dos professores, para que eles se humanizem, né, sobre essa necessidade de desenvolver pela relação, pela axiologia, né? Sim, Lorena. Posso dar uma sugestão em relação a essa questão que você deu, Zizi? Às vezes, se você propor algum projeto em grupo com outro profissional, igual a gente pensa nas crianças, né? Fazendo trabalhos, interagindo com outros. Se a gente começar a interagir com os outros, né? Propor esses projetos, mesmo que seja pequenininho, fazer um trabalho em equipe, juntando as turmas, porque a maioria trabalha dentro desse sistema tradicional, né? A gente está plantando sementes. Mas, às vezes, junta duas turmas, você com outro professor ou professora, ou três, que não tem essa visão, essa experiência de uma educação humanizada, e aí você vai propondo dinâmicas, e eles vivenciando isso, às vezes você vai estar plantando sementes dentro deles ali, né? Vai levando essa inquietude, né, que tem na gente de fazer a coisa diferente. É uma sugestão, eu queria ver a opinião de vocês a respeito disso também. Agradecida, Lorena. Aqui o professor Eduardo Maia colocou: desculpa, estou sem câmera. Acho que o primeiro movimento para a construção de qualquer projeto são os quintos e sextos pilares que o Zé professou.
aprender a desaprender e aprender a desobedecer. Então, ele trouxe também essa referência. Olha, estão chegando outras pessoas também. Bom dia, boa tarde, bem-vinda. Bem-vinda, Tatiana. Tudo bem, querida? Beijo. A Elane também chegou, bem-vinda. A Indira, Simone, muito bem-vindas. O Igor também, bem-vindo, Igor. Muito bem-vindo aqui também. Estamos aqui nas construções com relação à formação de professores, o que nós podemos fazer para desenvolver, né, essa construção com os professores quando nós estamos em contato com eles e eles ainda estão dentro dessa formação tradicional. Então, estamos trazendo perguntas, eu trouxe essa perguntinha falando sobre isso, mas as perguntas são em abertas dentro dessas construções de aprendizagem, porque aqui o nosso propósito é construir as comunidades de aprendizagem, né? São novas condições sociais de aprendizagem e educação. Então, nós vamos desenvolvendo conforme os projetos que estão ocorrendo, para quem está chegando agora também, conforme os projetos que estão ocorrendo, trazem as dúvidas, as questões, para complementarmos e ajudarmos uns aos outros aonde estão construindo esses projetos, tá bom? Bem-vindos. O Eduardo colocou aqui, juntarmos-nos uns com os outros, desaprendentes e desobedientes e criar o novo. Tá poeta o professor Eduardo Maia. Bia? Em relação a essa questão de professores, né, eu vou trazer só um fato de hoje. Hoje teve reunião de conselho, né, o COC lá para falar sobre as crianças e tudo mais. E aí, na ata do conselho, pergunta lá quais são as nossas dificuldades, o que a gente traz de sugestão, e eu sempre pontuo, eu sou a chata, né, estou sempre pontuando que a maior dificuldade é estar sozinha em sala de aula. Professor sozinho em sala de aula, essa é uma grande dificuldade. E aí, eu trago como sugestão não estar sozinho em sala de aula. Mas aí é interessante que ninguém entende o que eu estou falando. Para minha surpresa, a diretora foi a única que se colocou mais aberta, né? E aí eu fiz aquelas perguntas que o professor coloca, né? Eu falei, a gente dá aula para todo mundo igual, e você ensina todo mundo? Não. Então, a gente está fora da lei, tarará, e a gente vai continuar assim, mas não tenho a intenção de mudar nada aqui nessa reunião de conselho, mas plantar uma semente para a gente começar a se questionar e pensar que a gente pode fazer diferente, né? Não ficar acomodado do jeito que está. E aí uma professora falou assim, mas eu faço assim a vida inteira e a lei subentende-se na lei que um professor sozinho dá conta de uma turma inteira. Eu falei, não, na lei não está escrito isso. Ela falou, não, mas fica subentendido. Eu falei, lei não tem subentendido, ou está escrito ou não está escrito, né? E aí começou a ficar meio confuso e tal, eu acabei encerrando o assunto. Mas só para trazer assim, a dificuldade inicial da gente trazer essa questão, né, para dentro de uma escola tradicional. É bem difícil. Dentro de um grupo assim 100% tradicional, a gente só falar na questão já começa a trazer muito tumulto, muita resistência. Era só para comentar isso mesmo. Agradecida, Bia. Olha, a Tatiana querida vai falar também. Sim, Tatiana. Oi, gente. Uma necessidade que eu estava até conversando com as professoras da escola do meu filho agora, uma necessidade grande que eu tenho é de ajudar as pessoas a enxergarem essa visão 360 que a gente que está aqui nesse grupo de inovação verdadeira começa a entender. Como é que a gente faz com que os outros não apenas concordem com a gente, a ideia não é essa, a ideia é que eles entendam a necessidade da mudança, né? E qual a direção dessa mudança, a gente precisa criar um ambiente seguro, deliberativo. Uma das ferramentas que eu estou querendo usar agora são as ferramentas de pensamento sistêmico. São aquelas mandalas que a gente começa a identificar quais são as estruturas de pensamento, quais são as nossas estruturas institucionais, de regulamentação, de norma. A gente começa a fazer um super painel com isso, e aí a gente começa a apontar quais são os sintomas que estão surgindo nesse ambiente. Então, sintomas de burnout, sintomas de alunos que não conseguem parar, de bullying. Então, dado esse sistema que agora nós todos juntos aqui mapeamos, que está apresentando esses sintomas, como é que a gente começa agora a mapear as possíveis causas que eventualmente não estejam visíveis aos olhos, mas que podem
ter raízes mais profundas nas nossas crenças, e aí entra a questão do desaprender para poder recriar, né? Ou inovar. Então, essa coisa de tornar visual de forma colaborativa e começar a colocar as flechinhas do o que causa, e o que além de falar o que está acontecendo no nosso sistema que está se repetindo, então, o que a gente chama dos padrões repetitivos, e o que é que está por trás desses padrões repetitivos, nas emoções, nos pensamentos, nas crenças, e quais são as nossas estruturas institucionais que estão reforçando. Uma vez mapeado tudo isso, e entendendo para onde estão várias flechinhas direcionadas, a gente consegue entender quais são os pontos de alavancagem desse sistema, onde a gente começa a trabalhar nesse sistema para mudança. E aí sim começa um processo de criativo para como trabalhar essa alavanca de maneira a beneficiar esse sistema que a gente faz parte. E eu acho que esse processo de discussão, que é profundo, lento, ele ajuda também naquele pertencimento do grupo. Enfim, era a contribuição que a gente tem feito em outros espaços, e eu acho que está funcionando super bem. Agradecida, Tatiana. O Matheus passou uma vergonha agora, mas normal, Matheus, fica tranquilo. Às vezes o microfone eu não estava conseguindo fechar, é um problema técnico, mas a gente viu que você estava ouvindo a Tatiana. Você quer aproveitar e já dar um alô com ela e falar o que você vê? Não, vou ter que dar um alô aqui agora, né? Falei, nossa senhora, Tatiana. Bom, gente, acabei de sair de uma formação aqui agora, aí foram 3h30, né? E tem muita fala e tal. Acabou de acabar, eu tô um pouco cansado. O que eu falei não teve nada a ver com o que a Tatiana estava falando. No final, estava tentando mesclar um pouco das duas, né? Interesses divididos, digamos. Bom, desculpa aí. Tá? Um abraço aí para todo mundo. Estou acompanhando aqui da forma como dá. Daqui a pouco eu vou ter um compromisso, enfim. Um abraço aí para todo mundo. Bom trabalho para nós. Tchau, tchau. Agradecida, Matheus. O Matheus, ele tem esse jeito engraçado mesmo. Eu brinco com ele que é mineiro de pão de queijo. Então, chegou outro mineiro do pão de queijo também, o Léo. Bom dia, Léo. Bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Luiz, passa para você. Bom dia. Olá, Léo. Há que tempos não nos víamos. Da minha experiência, que é a experiência de terreno, com 2 anos de prática, eu diria que há 3 ou 4 coisas que é preciso fazer. Primeiro, a Bia já disse, não trabalhar sozinho. Depois, ter apoio institucional, significa ter um suporte do diretor, da secretaria, enfim, de alguém que diga, vai em frente e não tem medo, ok? E depois, falar não chega. Aliás, falar não dá, vamos dizer assim. É fazer, sem medo, chamar outros, chamar os mais tradicionalistas, chamar os mais céticos para junto de vós e fazer com eles. Eles têm que sentir. Isto passa pelo sentimento, não passa para a apropriação teórica. Porque a apropriação teórica a gente faz individualmente, quando lemos um romance, quando lemos um livro, cada um de nós faz o seu contexto a partir das experiências que tem. É preciso sentir a coisa aqui. Nesta construção é preciso sentir. É preciso estar com alunos e tutores e não só ver, como falar, questionar e sentir aquilo que as pessoas estão a passar. A partir daí, sim, estamos prontos para decidir se queremos ir em frente ou se continuamos céticos. E eu tenho quase a certeza que o ceticismo se joga no lixo rapidamente. Agradecida, Luiz. Para quem está chegando, nós estamos falando, ela chegou para agora também, sobre formação dos professores e sobre essa construção, como é que nós podemos fazer, né? Foi trazido da questão que a Rosângela falou, da interação que ela está fazendo com os professores. Então, nós estamos trazendo essa reflexão, como nós podemos construir essa formação de professores, o que nós podemos fazer? Então, inclusive, para quem está chegando no primeiro dia também, colocar que aqui nós trazemos perguntas e construímos respostas em conjunto, são as novas condições sociais de aprendizagem e educação, tá bom?
Sim, Rogério. Se alguém tiver vontade de falar, pode me interromper. Eu não quero ficar ocupando demasiado. Mas veja, Tatiana, o pensamento ocidental se organizou a partir dos gregos com Parmênides e Heráclito, tá certo? Uma visão linear, e o Heráclito nos ensinou que o polemos panto pater, o conflito é o pai de todas as coisas. E eu acho que é por aí mesmo, entendeu? Não há caminho suave. Há duas questões fundamentais, a meu ver, nas minhas leituras. O que está em jogo na docência, no caso específico, é a questão do poder, é uma questão política. Isso é fundamental. Nós, professores, reproduzimos a sociedade milenarmente. Entendeu? Isso é muito forte. A sociedade humana não se constituiu democraticamente, ela se constituiu hierarquicamente. E esse é o padrão. A democracia é um projeto que emergiu em determinado momento. E nós estamos vendo como é difícil esse projeto. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, é um projeto em movimento. Nós, no Brasil, nesse momento, estamos vivendo um momento muito difícil, do Brasil e no mundo. Eu não sei o que é que vai ser no ano que vem. Eu tenho muito medo das eleições do ano que vem. Nós não estamos na democracia, mas corremos o risco de cair em alguma coisa muito pior ainda, muito menos do que estamos vivendo. E aí é o tempo, entendeu? É o tempo. Deixar que a contradição trabalhe. E a gente tem que ter clareza e firmeza, tá certo? E saber levar essas coisas, entendeu? Que é o caminho, tá certo? Não existe demonstração cabal. Ou a pessoa aceita ou não aceita. Se ela aceita, você pode fundamentar, entendeu? Mostrar a vantagem de trabalhar dessa maneira. É tão evidente que esse tipo de escola faz com que os alunos gostem da escola e aprendam. Eu acho que esse é o maior argumento que a gente pode ter. Os alunos gostarem da escola, quererem ir para a escola, ficarem na escola e aprenderem, que é tudo que a escola convencional não faz, tá certo? E que os professores estão sofrendo. Não são só os alunos que abandonam, que desistem, que não aprendem. O adoecimento de professores é muito grande. É um drama. É muito sério isso, entendeu? Eu acho que esse é o caminho para a gente mostrar, ó, gente, ser professor não é castigo, não é tortura. Ser professor pode ser alguma coisa muito linda, muito agradável, muito humana, tá certo? É por aí que eu penso. Obrigado. Agradecida, Rogério. Sim, Léo, que alegria, Léo. Alegria minha. Bom, primeiro deixa eu fazer uma defesa aqui, né? Uma defesa de tudo que o colega, professor, hoje colega, mas professor durante muitos anos, uma pessoa que eu sempre acompanhei muito, que é o professor Rogério. Tudo que ele falou eu defendo e assino embaixo. Segundo, uma defesa desse coletivo. A gente formou esse coletivo aqui há 5 anos. E eu tenho um pacto com a Zizi que é para a vida toda. E esse pacto eu refaço com vocês o tempo inteiro. Tá? Eu tenho um privilégio pessoal de viver a educação e ser a educação desde quando eu nasci. E um privilégio ainda maior de viver nas trocas, nos e com os territórios. Acredito que a gente viva hoje uma situação muito particular que a gente precisa ter uma atenção e um cuidado. Que é esse espaço. São esses espaços que possibilitam que eu esteja com o Luiz, que está do outro lado do oceano, esteja com o Rogério,
que está mais dentro do sertão do que eu, com a Tatiana, que está em São Paulo, Tatiana, se eu não me engano, né? E com tanta gente, em tantos lugares diferentes. Nesse processo, a gente tem que saber que é muito fácil deixar. Difícil é ficar. Porque aqui eu estou com uma imagem dentro de um quadradinho, a minha vivência, a minha companheira acabou de abrir a porta e viu que ainda estamos em reunião, a gente vai se refazendo, então a gente se torna também onipresentes. Mas nós não podemos esquecer da nossa materialidade, da nossa existência e da nossa presença. Aliás, um autor muito difícil de ler, uma pessoa que me desafia muito, né, e que me desafiou como ser social, porque a existência dele se fez ao lado de movimentos que eu combato, é o Heidegger. Né? O Heidegger, que foi liderança nazista, né, e que se refez dentro do processo acadêmico dele, em várias ações anteriores e posteriores, me mostrou uma coisa muito particular. O ser é o ser em cada contexto. O ser existe e inexiste. Eu acho que esse mundo nosso faz isso de forma muito clara. Ou a gente se coloca o tempo inteiro, ou a gente não existe como nada. Tá? E hoje, nesse mundo pulverizado, a nossa existência é sempre na relação. E relações angustiantes, relações felizes, relações melancólicas, relações tediosas. Nossa, como às vezes é tedioso, né? Em várias situações, mas a gente tem que se pegar naquilo que nós somos, uma gigantesca aventura existencial, em que a gente existe e inexiste o tempo inteiro, sabe? E que a gente se refaz. Eu lembro muito bem, assim, algumas pessoas, eu vou falar um nome aqui que hoje causa muito alvoroço quando ele é falado em público. Boaventura de Souza Santos. Há 5 anos atrás, ninguém no Brasil, principalmente, ficaria incomodado com ele, aliás, ao contrário, seria... Mas por questões políticas e ações pessoais, ele se torna uma pessoa cada vez menos falada no Brasil. Da mesma forma que Heidegger. Aí eu lembro as pessoas o seguinte, olha, Carlos Drummond de Andrade teve vários tipos de existências diferentes, e uma delas foi fascista. Ele era filiado ao movimento integralista brasileiro na década de 30. E nem por isso a poesia dele deixou de ser tão linda e me faz viver como mineiro nesse mundo como me faz hoje. As existências são e as inexistências são necessárias. Ninguém é só uma coisa. E acho que na educação o nosso maior desafio é esse. Lidar com um mundo em que imagens são tão mais valorizadas do que essências. Porque ninguém sabe as dores porque passa a Bea, porque passa o Luiz, porque ninguém pensa e consegue imaginar o que está na cabeça de alguém quando olha para outro alguém. Mas a gente tem que fazer um exercício monstruoso para falar que nada disso importa se não for na relação, se não for na construção coletiva, se não for no respeito e no entendimento dessas existências. Porque só existe porque eu quero entender que existe. E é fundamental isso. Eu queria trazer isso aqui porque para mim é muito importante, ainda mais nesse mundo que pulveriza tudo tão rápido, né? Então, eu só existo porque vocês existem. Muito obrigado. Agradecida, Léo.
Linda construção. Sem dúvida, relações humanas é a nossa possibilidade de humanizar, né? Estamos para humanizar e assim é possível construir uma rede de comunidade de aprendizagem, sem dúvida. Agradecido. O professor Eduardo Maia colocou: às vezes penso sobre a minha formação. Sinto que ela começou quando eu era um aluno do infantil, do fundamental, do médio e por aí em diante. Aprendi nesse curso de vida o que eu não repetiria quando fosse professor. Que linda colocação, professor Eduardo. Exatamente isso. Nós vamos amadurecendo, né? E percebendo o que a gente pode fazer se nós mantemos a nossa criança interior viva, né? Porque para isso nós precisamos manter a sensibilidade de perceber o que é essa formação de aprendizagem. A formação de aprendizagem, muitas vezes, ela fica perdida nessa construção do que é ser professor, né? Porque nós estamos falando de formações de professores, mas o que é ser realmente professor, né? Então, deixa essa reflexão sobre essa construção também. Alguém gostaria de complementar, trazer uma questão? Estamos falando sobre essas questões de perguntas sobre a construção da aprendizagem, né? Por que aprendemos? E estamos desenvolvendo várias questões do porquê aprendemos. Nisso veio essa questão da formação, mas também é aberto a quem queira trazer essa construção também de outras perguntas ou outras questões. Rogério. Pois dizer, retomando um pouco a linha do Leonardo, veja, eu agora tenho me dedicado a refletir e estudar o problema da escola e o problema da escolarização. O problema da docência, na sua dupla dimensão de pedagogia, isto é, de construção de relações, e de didática da relação com o saber. Então, tenho encontrado coisas maravilhosas. Eu tive o prazer de conhecer e receber aqui Francis Ambert, Vers et Clinique de Pedagogie, que é muito interessante esse rumo a uma clínica do pedagógico, onde ele reconstrói todo o percurso acadêmico dele, da filosofia e da psicanálise, como ele descobriu a pedagogia. E ele tem uma riquíssima elaboração a partir da reflexão sobre a pedagogia institucional, de que a Escola da Ponte é uma das expressões possíveis. Bom, a contribuição que eu posso dar a esse grupo será muito em traduzindo esses capítulos e colocando na biblioteca do grupo. Eu acho muito interessante, porque nos ajuda a entender, né, esse universo no qual nós trabalhamos. Há um outro autor que é muito importante, que é André de Peretti. Não sei se o Leonardo conhece. É absolutamente fantástico. Energética pessoal e social. É um outro autor, ele morreu em 2017 com 101 anos. E o escrito dele é fabuloso. Eu tenho aqui prontinho, e vou colocar à disposição de vocês, o último capítulo, né? Em que ele aborda exatamente o problema do princípio da economia na formalização. Ele discute exatamente o processo de mudança, os desafios, tá certo? No capítulo 16, uma síntese prática, o princípio da pluralidade harmônica. E ele vai abordar exatamente o problema, inclusive na pedagogia. Como que essas coisas podem ser abordadas? Eu vou disponibilizar para você, Zizi, logo mais, para disponibilizar para os colegas, porque eu acho que isso é realmente muito interessante. Muito interessante, né? E eu insisto, nós não vamos provocar briga com os colegas, mas o conflito vem. Nós temos que aprender como administrar o conflito e nos prepararmos para saber viver esse conflito.
porque a gente será sempre uma minoria abraâmica, num meio muito conservador. Cada vez que eu ia dar palestra em escola, sempre tinha uma meia dúzia aplaudindo, isso mesmo. Mas sempre tinha 2/3, ou pelo menos 1/3, pedindo a palavra para contestar tudo que você dizia. Eu nunca esqueço, por exemplo, numa palestra, uma colega pediu a palavra. Professor, enquanto não tacar fogo nesse ECA, a gente não vai conseguir mais lidar em sala de aula. Aí eu comentei com os colegas, mas como? Professor, não se assuste. Esse é o sentimento predominante. Isso é muito sério. O nosso meio é muito conservador nesse aspecto, entendeu? E as pessoas não gostam que fale nisso. É como se a gente estivesse desqualificando a categoria. Não é isso. Nós temos que ter essa clareza de reflexão entre nós, tá certo? Até para ajudarmos os colegas que estão adoecendo. O magistério adoece, não é para adoecer. Mas o número de colegas adoecidos é muito grande. Aqui no DF, numa ocasião, era 30%. 30% em 30 mil, você imagina. É uma epidemia, tá certo? Isso aqui me interessa, inclusive, estar aqui com vocês conversando, para ver como é que a gente pode pensar a maneira de ajudar os colegas e de ajudar a educação, entendeu? Colocar à disposição que a gente vai descobrindo. Obrigado. Agradecida, Rogério. Eu vi que ela está com a mãozinha levantada, mas a Lorena, ela tinha levantado antes, só para confirmar, sim, Lorena? Ah, sim, Zizi, mas eu achei tão bom deixar o professor Rogério e o Leonardo falarem, porque eles estavam num raciocínio interessante e muito, muito importante, né? Era só para contribuir esse mundo que a gente vive, o contexto tão fugaz e a influência tecnológica, né, na vida dos jovens, de todo mundo, né, das crianças, dos adultos, até esse poder de vício, né, que muitos lutam para poder controlar, porque senão a gente não tem essas relações humanas, igual o Leonardo comentou, né, a gente corre atrás de construir, e aqui no grupo eu vejo que a gente está fazendo isso, mesmo que usando a tecnologia, nesse caso a tecnologia a gente usa a serviço e não como reféns dela, né? E isso é tão importante no dia a dia aqui, eu vejo que a gente aprende mais do que ensina para as crianças, quando a gente deixa elas fora desse mundo tecnológico e vai plantar a semente das relações humanas. Igual a gente está falando do ponto de vista do profissional, né, dos nossos colegas, eles estão adoecendo mesmo, e a pressão é tão grande, e é uma cobrança, às vezes, até burocrática, de gente que nem tem propriedade para, às vezes, orientar o exercício da profissão, né? E tem alguns colegas que às vezes acham que esse modo que a gente fala, esse nosso olhar, essa nossa visão mais aberta, 360 graus, né? Igual a Tatiana colocou, é um ataque, né? E a gente não está querendo atacar ninguém, a gente está querendo só trazer a essência do que é realmente você, como ser humano, descobrir, construir o seu conhecimento, independente de faixa etária, seja do pequenininho, do adulto, né? A gente sabe que isso você vem tão naturalmente, né? Do ser humano buscar o conhecimento. E quando a gente vai conversar com alguém que não tem essa. E hoje, eu não sei se é por conta dessa polarização, né? Todo mundo acha que você vai afrontar.
e não abre, a gente não tem o diálogo, né? As pessoas colocam essa... Quando você começa ali simplesmente a tentar conversar para plantar, né, uma dúvida, uma reflexão, e isso me colocou aqui, ouvindo, e eu parabenizo aí a todos também por esse exercício, né, dessa inquietude. Agradecida, Lorena. Tem uma questão da Tatiana. Tatiana, eu queria acordar com todos, nós estamos quase no nosso tempo, mas nós podemos acordar uns 10 minutos, se tudo bem para todos, né? E, Tatiana, você é muito bem-vinda, se você quiser também trazer no próximo sábado a construção e apresentar os materiais, trazer as referências também, aqui nós compartilhamos todas as construções, porque fica gravado, é repostado, tá bom? Agradecendo. Tudo bem para todos? Então, vamos acordar mais 10 minutos? Eu vou, então, aproveitar esses 2 minutinhos, até se a gente conseguir 10, para explicar, porque se vocês gostarem, eu posso trazer a dinâmica num próximo encontro, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês. Ver se vocês conseguem enxergar aqui. Então, tá em inglês, mas não precisam se preocupar, vocês estão enxergando direitinho? Sim, Tatiana. Como é que a gente faz isso? Então, a gente faz online, porque tem pessoas da Austrália à costa oeste dos Estados Unidos. Então, a gente começa a discutir, por exemplo, um evento. A gente estava discutindo aqui a saúde mental dos educadores e o burnout. Aí a gente fala, bom, isso é fato na sua escola, na sua escola, na sua escola? É sim. Legal. Que padrões de comportamento a gente vê se repetindo antes desse evento acontecer? Aí todo mundo começa a colocar post-its e anotações como é que isso acontece na sua realidade, quais são os padrões repetitivos, a gente já começa a enxergar quais são os paralelos em diferentes ambientes. E aí a gente começa a discutir quais são os modelos mentais por trás desses padrões. Então, como é que as pessoas estão pensando, como é que as pessoas estão se sentindo, como é que elas estão agindo. Então, isso do ponto de vista individual. E existe alguma questão estrutural nas nossas organizações que estão fazendo com que reforcem esses hábitos mentais, essas crenças, que, por sua vez, estejam conectados a esses padrões de dinâmicas que continuam se repetindo nos ambientes. E aí a gente começa a mapear isso. E aí a gente vai colocando algumas outras ferramentas, por exemplo. Nossa, quando esse professor, ele pensa... I'm not enough, eu não sou suficiente. Como é que estão os sentimentos as emoções desse professor? E por que ele está agindo dessa maneira? Nossa, se a gente for olhar aqui a escada da inferência, ele age dessa maneira porque ele tem essa crença. Essa crença, ela teve com base uma determinada pressuposição que ele fez de acordo com a experiência de vida dele. Mas a experiência de vida dele está refletida apenas nesse pequeno universo com o qual ele teve, que ele conseguiu buscar informação. E aí ele selecionou de forma com viés essa informação, ele teve uma certa recorte ali da realidade, aí ele atribuiu sentido a isso alimentou as suas próprias crenças, e aí ele começou a agir com base nessas crenças. Então, fazer toda essa desconstrução para entender onde estão os pontos de alavancagem, aonde a gente deve começar a mexer nesse sistema, como é que está esse educador em termos aqui a gente falou, né, na hora, a gente está com cada vez mais atribuições, mais responsabilidades, o tempo continua o mesmo, e eu não tenho com quem dividir isso. Então, o que está acontecendo com esse educador? Ele está transbordando. Então, a gente vai usando, isso eu estou falando, gente, uma discussão de 3 horas em alguns minutos aqui para vocês, né? Então, a gente começa a entender essas flechinhas que estão muito escuras aqui, mas a gente começa a ver onde é que estão indo as flechinhas. E aí, onde a gente começa a entender o sistema onde a gente está inserido, e aonde a gente deve começar a mexer, porque se eu mexer aqui, eu conecto com vários outros pontos mapeados. E aí vem o legal, que é a discussão criativa do processo, que é, deixa eu diminuir aqui, que é
que é a discussão criativa. Bom, se a gente vai mexer, por exemplo, a gente está trabalhando aqui em silos, né? A gente não está se comunicando com as diferentes áreas da organização, a gente não está ouvindo o aluno, a gente não está ouvindo o porquê dessa estrutura organizacional ter esse tipo de regra. Então, a gente tem que começar a criar mais diálogo. Aí vem a parte criativa. Como nós vamos criar um ambiente de diálogo? Que tipo de segurança esse ambiente vai ter? A gente vai continuar decidindo por voto ou a gente vai encontrar formas de deliberação, de convergência de ideias, né? Então, aí que a coisa começa a ficar interessante. Mas a gente tem discussões como essas que a gente está tendo hoje, temos problemas, temos, mas a gente começa a mapear esses pontos. E aí a gente começa a entender quais são as características desse líder que vai ajudar a gente nessa organização a não perder de vista os nossos objetivos e os nossos combinados. Como é que a gente vai trabalhar, então, a nossa mandala de mudança, que essa é uma das partes mais interessantes, que eu vou mostrar que é uma confusão mesmo, tá? Mas depois de 3 horas, isso aqui vira o alfabeto para a gente. Como é que eu trabalho minha mandala de mudança? Poxa, eu percebo que a minha comunidade não está bem, e aí eu percebo que eu preciso alterar a prática, eu preciso alterar como a gente faz as coisas. Mas isso depende de uma capacitação. Só que eu não posso oferecer qualquer capacitação, eu tenho que buscar a pesquisa que fundamenta esse treinamento, que vai alterar a minha prática pedagógica ou minha prática no meu ambiente, que vai causar impacto na minha comunidade, de professores, de alunos. E aí eu começo a construir um modelo mental que vai alimentar a minha estrutura, que vai alterar os meus padrões de funcionamento, que vai oferecer a emergência, né, a pontinha do iceberg necessária para a gente encontrar aquilo que a gente idealizou no mundo. Mas eu preciso estruturar as conversas, entende? Era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu te parar de compartilhar aqui. Agradecida, Tatiana. É muito bom essas partilhas. Se você quiser trazer no próximo sábado, ou a gente organizar um dia para você fazer um repasse, trazer essa construção, porque tem várias formas de fazer, e quem mais tiver, porque nós temos aqui várias pessoas que têm essas construções, então isso ajuda a gente se organizar, né? Então, seja muito bem-vinda. Se quiser deixar marcado, organizar, vai ser maravilhoso, tá? Porque ajuda, tudo ajuda, e nós vamos integrando várias metodologias, né? Bom, ainda não terminou os 10 minutinhos, vocês viram que a Tatiana foi incrivelmente rápida, mas trouxe uma visão muito boa. Eu falo sempre, a Tatiana, ela é um gênio, essa mulher é um gênio, ela sempre traz construções assim, todos nós somos geniais, mas eu tenho que enfatizar aqui que ela sempre traz essas questões mentais, de desenvolvimento, tem um trabalho muito lindo também, e todos nós aqui seria muito bom apresentar os trabalhos que nós temos e as construções, porque assim nós nos ajudamos uns aos outros e trazemos a nossa genialidade e mostramos que todos nós somos gênios em potencial e capacidade quando construímos juntos. Mas eu estou vendo aqui, a Rosângela está com a mãozinha levantada, depois o Léo, agradecida, Tatiana. Rosângela. Oi, pessoal. Essa fala da Tatiana me remeteu, né, a um caso que aconteceu na universidade esse ano, que eu já falei para alguns aqui, né, mas outros não estavam, que foi o suicídio de um aluno nosso, né, do meu departamento, do meu prédio que eu trabalho. E, assim, isso foi o que ocorreu esse ano, às vias de fato, com o falecimento. Mas, mensalmente, a gente tem casos de alunos se cortando no banheiro. E assim, gente, é muito triste, Tatiana, né? Eu gostei bastante desse modelo, né? Eu só fico assim, já tentei fazer algumas coisas nesse estilo, por exemplo, aplicando a metodologia dos post-its, esqueci agora o nome, mas, por exemplo, para um departamento que eu trabalho, para outro, e assim, a gente vê que a gente colhe resultados maravilhosos maravilhoso do ponto de vista de termos um perfil, né, de como está esse ambiente de trabalho para o aluno e para o professor. Mas a gente reporta, no meu caso, a referência, né, superior, que no caso é a reitora, e nada é mudado. Então, por exemplo, trazendo de forma prática essa minha fala, no caso desse aluno, né,
Nós estamos, Tatiana, você falou muito aí do mental, burnout e tudo. Todos os professores, alunos, depois dessa situação, tá todo mundo pior do que já estava, porque adoecido todo mundo já está. Mas pior, né? Os alunos reportam muito isso nas minhas aulas, reportam muito. A reitoria quer lá saber da gente, teve o caso do colega da gente, e foi festa no outro dia, eu acho que eu já reportei isso aqui, uma festa na universidade. E aí, por exemplo, eu, né, mais uma vez, formiguinha, escuto muito, né? A gente fez uma escuta semana passada, 5 alunos de uma sala de 25 me reportaram para o grupo, num papo bem massa que a gente teve, que estavam tomando antidepressivos, né? Então, veja, são alunos, a gente já mapeia aí em uma turma, a gente já mapeia aí uma situação que requer um olhar humanizado da universidade. Então, nada foi feito, gente. Aconteceu isso e o bonde seguiu. Isso é de uma revolta, sabe? É de uma revolta, tipo assim, não houve uma escuta acolhedora. Gente, o que é que a gente... Né? Isso era para ter uma reunião, reitoria, direção, professor, aluno, né? O que é que precisamos fazer? E isso vai, gente, de problemas seríssimos. Por exemplo, esse menino foi caso que ele não tinha pai e mãe, ele era órfão e morava com a avó, e a avó faleceu ano passado. E ele ficou muito só, e tem um boato, assim, da questão da sexualidade dele. Eu já tive um outro aluno, há 20 anos atrás, que tomou veneno de rato por conta da sexualidade. Inclusive, na universidade particular que eu trabalhava, ele sofria muito bullying. E aí, assim, o que é que a gente está fazendo na real, sabe? Eu tenho vários colegas professores que estão fazendo coisinhas no miudinho, na sua aula, no momento, mas, assim, revolta você não ter um olhar, né, sistêmico, não só para alunos, mas funcionários da universidade e professores, não é, que estão adoecidos. Porque, veja, quando um aluno de 17 anos faz isso, todos nós adoecemos, não é? Independente de se termos filhos, se não temos filhos, mas a gente tem primo, a gente tem família. Então, isso reverbera muito, isso choca muito a gente. E não se transforma em ações práticas, porque o negócio é a história de Rubem Alves, né? É a maleta para botar coisa dentro da maleta, conteúdo, né? Conteúdo, as hard skills, as famosas hard skills, mas ninguém se compromete nessa maleta, né? Construir questões humanizadas. Porque, veja só, formação é isomórfica. Esses alunos tiveram como é que eu posso dizer? Eles aprenderam com a atitude da reitoria, com o suicídio num dia, e depois de outro dia ter uma festa na universidade, no lugar que o menino pulou. Esses meninos aprenderam assim, né? Os futuros professores daquele prédio, licenciandos, que tipo assim, ok, a gente não pode parar conteúdo, nem pode parar de sala de aula, porque alguém resolveu fazer isso, né? Talvez até um mimimi desse aluno. Então, é muito triste. Obrigada, eu vou por conta da... acabou. Obrigada, era só isso, gente. Agradecida, Rosângela, é só pelo nosso tempo que encerraram 5 minutinhos, aí eu vou Desculpa. Agradecida. Aí só mais 2 minutinhos para vermos o que o Léo vai colocar e a Lorene, fechamos, tudo bem? Léo, alguma coisa ou quer deixar para o próximo encontro? Eu vou deixar para o próximo encontro, só queria falar que aqui está tomando uma potência muito grande, muitas ações de articulação, né? Não sei acho que você já deve ter falado isso para as pessoas aqui. Eu tenho um projeto maior junto com a Zizi, que é de mapeamento e articulação de todas essas ações em âmbito mundial, né? Tem até um companheiro nosso agora que foi para a Universidade de Nova York, que é o Romualdo, do Espírito Santo, e que tem ajudado nesse diálogo lá com Nova York, além do pessoal em Portugal, além da Camila, não sei se ela está aqui agora, mas a Camila que está rodando no Brasil. Temos também agora fugiu o nome dela, não vai, deve estar aqui com a gente. Silvana, está ali. A Silvana está aí, que está lá em Londres, né? Então, a gente tem que ter clareza de uma coisa, sabe, Rosângela? Só, vamos falar mais depois.
mas que a gente é isso tudo, né? E que na nossa experiência de vida, a gente potencializa muito mais o negativo do que as soluções e as questões positivas. Acho que as marcas negativas são muito maiores na existência. E nós, por escolha de ofício, viramos para raio, né? Então é muito, muito, muito importante todo esse cuidado nosso. Mas a gente fala mais depois, acho que tem que ter uma sistematização aqui de mosaicos, e que a gente tem que sentar e conversar mais depois. Ótimo, agradecida a todos, a todas. Lorena, tudo bem no próximo encontro? Aí a gente continua. Tudo bem? Pois, Zizi, eu não sei se eu vou estar no próximo encontro, mas, nossa, eu queria muito participar dessa discussão, muito mesmo. Eu acho que foi indo para uma linha que é tão necessária dentro desse grupo e para a gente propagar essas falas, é muito importante mesmo. Só comentar também, só uma pincelada, para, se eu não estiver, às vezes está dentro até da fala do Leonardo, essa questão da insensibilidade humana, né? Às vezes a sociedade ela está tão já engessada, né? Fechada nesse ser gelado, que ela não se sensibiliza para situações que são impactantes. Até o envolvimento de outros profissionais de outras áreas, eu acho que deveria se unir, porque o professor, ele às vezes, ele foge até dos limites que seriam só da responsabilidade dele, né? Ele abraça tantas outras áreas, né? Da psicologia, da administração, né? Psicóloga. Tanto da neurologia, tem várias áreas que poderiam se mobilizar até da instituição superior, que para brigar junto, né, para essa mudança aí de postura, até de conscientização dentro do quadro administrativo e do quadro estudantil. Só deixar esses itens aí, se eu não participar, mas vou tentar muito participar, viu? Com certeza. Agradecida, Lorena. Esse é o intuito, que nós consigamos falar de tudo na rede, nas novas funções sociais de aprendizagem e educação, porque são muitas questões. A aprendizagem como um todo, professores, aprendizes, as instituições, então engloba, né? São novas funções sociais de aprendizagem e educação. Então, agradecer a todos, a todas. Eu sei que passamos um pouco do nosso tempo, mas foi maravilhoso. Agradecida também, Tatiana, compartilhar, viu? Muito importante. Muitos olhares, muitas possibilidades. Agradecida. Obrigado, bom final de semana a todo mundo. Abraço. Boas práticas educacionais aí. Abraço. Um abraço para todos. Obrigada. Eu deixo Boa semana, gente. Com você, depois te conto. Abração.